Olá, muito bom dia. Espero que gostem do nosso trabalho. Farei algumas perguntas sobre o meio familiar que serão respondidas tanto pela psicóloga Daniele Figueiredo quanto pela psicóloga Raquel Abraão. Vamos nessa? Pergunta número 1. Sabemos que a família influencia o desenvolvimento de uma pessoa, mas não define totalmente quem ela será. Na sua experiência como psicóloga, como você vê a capacidade do ser humano de superar experiências familiares difíceis e construir sua própria trajetória? Por mais que a família seja o primeiro contexto, né, de desenvolvimento da criança e tenha grande influência, isso não significa e não determina, né, absolutamente quem vai ser essa criança no futuro. Porque nós temos a resiliência, né, que é a capacidade de adaptações e transformações. Então, ao longo da vida, se passa por diversos momentos, né, diversas vivências, né, tanto acesso à educação, apoio psicológico, entre outras oportunidades, né, convivência com outras pessoas, não somente no ambiente familiar, que pode se estabelecer vínculos saudáveis, né, relacionamentos saudáveis que auxiliam no enfrentamento das vivências familiares difíceis. Pergunta número 2. Sabemos que o desenvolvimento humano é influenciado pela família, pela escola, pelos amigos e pela comunidade. Como a escola e a sociedade podem ajudar a proteger e apoiar crianças e adolescentes quando o ambiente familiar não oferece o suporte necessário? Quando a família não consegue oferecer suporte necessário, a escola e a comunidade podem se tornar um espaço de proteção. Então, muitas vezes, um professor que escuta, um adulto que percebe uma mudança de comportamento, uma equipe que acolhe sem julgar, já faz toda a diferença, sabe? Então, a criança e o adolescente precisa sentir que existem outros lugares seguros além da sua casa. E a escola pode ajudar, muitas vezes, criando vínculos, observando sinais de sofrimento, trabalhando emoções, fortalecendo a autoestima e acionando a rede de apoio quando necessário. É preciso que a gente tenha em mente que a sociedade também precisa entender que cuidar das crianças e dos adolescentes não é responsabilidade só da família, mas de todos nós. Pergunta número 3. De que forma as atitudes e os comportamentos dos pais no dia a dia influenciam o desenvolvimento da inteligência emocional dos filhos mais do que aquilo que eles apenas dizem? As crianças aprendem muito mais por observação do que por orientações verbais. Os pais acabam servindo como modelos. Quando eles conseguem demonstrar empatia, respeito, capacidade de dialogar, capacidade de lidar com as suas próprias emoções de forma equilibrada, acabam ensinando os filhos na prática como ter inteligência emocional. Pergunta número 4. Nossa pesquisa mostrou que punições severas podem gerar medo em vez de responsabilidade. Como os pais podem educar seus filhos com firmeza, estabelecendo limites claros, sem perder o diálogo, o afeto e, claro, a escuta ativa? É preciso a gente entender que educar com firmeza não é a mesma coisa que educar com medo. Limite é cuidado, é borda, mas ele precisa vir junto de explicação, de presença e vínculo. Punições severas até podem fazer a criança obedecer na hora, mas muitas vezes ela obedece por medo, não porque aprendeu o sentido do combinado. Os pais podem estabelecer limites claros, dizendo o que pode, o que não pode e qual a consequência, mas para isso ele não precisa humilhar, ameaçar, agredir. Por exemplo, eu posso dizer para a criança, eu entendo que você está com raiva, mas você não pode bater. Vamos parar, respirar e depois conversar? A criança precisa aprender que todos os sentimentos são aceitos, mas nem todos os comportamentos são permitidos. E ser respeitoso com ela e com o processo dela. Pergunta número 5. Durante nossa pesquisa, percebemos que os primeiros anos de vida são essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança. Quais estímulos simples do ambiente familiar, como brincar, conversar e ler, são mais importantes para favorecer esse desenvolvimento? Os primeiros anos de vida da criança é um período de intensa formação no cérebro. Estímulos ofertados neste período auxiliam no desenvolvimento cognitivo, emocional e social. As atividades como conversar, brincar, cantar, brincar de faz de conta,
são extremamente valiosas neste período. Por quê? Porque elas influenciam no desenvolvimento da atenção, da linguagem, da resolução de problema, da memória. Por último, mas não menos importante, pergunta número 6. Sabemos que educar um filho é um grande desafio e que nenhuma família é perfeita. Que mensagem você deixaria para os pais que carregam a culpa de acreditar que precisam ser perfeitos na criação dos filhos? Então, eu diria para os pais que nenhuma família é perfeita e que a busca pela perfeição pode gerar muita culpa. Isso é péssimo para todo mundo, porque as crianças não precisam de pais perfeitos. Isso é impossível, a gente não é perfeito. Elas precisam de adultos que estejam dispostos a olhar para si, a reparar quando erram e continuar aprendendo. Isso é humano. Então, errar faz parte da parentalidade. O mais importante é o que a gente faz depois do erro. Se a gente consegue pedir desculpa, se a gente consegue conversar, ajustar a rota e tentar de novo. Educar é uma construção diária. E quando a família consegue oferecer presença, limite, afeto e escuta, mesmo com falhas, ela está oferecendo algo muito, muito valioso para o desenvolvimento dos seus filhos.